Bom dia! Começa agora o PUC News dessa quinta-feira, 13 de setembro. Bom dia! Você vai ver nessa edição. Familiares norte e sul-coreanos se reencontram após décadas de conflitos entre os países. Fake news se espalham pela internet com a aproximação das eleições. Musical O Fantasma da Ópera está de volta ao Brasil. Grupo cria canteiro agroflorestal para a virada sustentável de 2018. Mulheres protestam contra assédio sexual nos transportes públicos. A alimentação dos brasileiros está mudando. Segundo o Ibope, atualmente 22 milhões de pessoas são vegetarianas, ou seja, tiraram a carne da alimentação diária. Segundo pesquisa do Ibope feita neste ano, 14% dos brasileiros com mais de 16 anos são adeptos da dieta vegetariana, somando 22 milhões de pessoas. Muitos restaurantes estão incluindo opções sem carne no cardápio para satisfazer todos os públicos. Dona do restaurante Quinta Natural, Elaine Bringel, conta como foi esse processo. No início, tinha muita resistência com a soja. A gente colocava no buffet e era uma coisa completamente estranha. E de uns tempos para cá, as pessoas começaram a abrir mais a mente e também se preocuparem com uma alimentação melhor, né? Por causa de muitas doenças que a gente tem aí, o tal do colesterol. A soja, ela começou a ser bem mais aceita. Então aí a gente começou a desenvolver mais comidas que oferecessem a soja. Então existe essa preocupação de ter um pouquinho para cada um. Então o vegetariano pode trazer um amigo dele que come carne, porque ele também vai ser bem atendido aqui. Essa preocupação em relação à soja passou a aumentar porque a procura também passou a aumentar. Não é mais uma coisa rejeitada. O crescimento do vegetarianismo nas metrópoles foi de 8% em 2012 para 16% este ano, segundo o Ibope. Além de restaurantes, há muitos eventos que trazem comida livre de crueldade animal, como food trucks e feiras. E eu notei que quando eu tirei a carne vermelha, um ano depois eu tive o prazer de ver meu primeiro exame de sangue completamente normal, depois de mais de 10 anos de anemia. E você sente então que tem uma procura maior desses anos pra cá, assim? Muito maior. A procura está muito maior, até porque o pessoal está caindo na ficha sobre essa questão aí do derivado animal em tudo. As pessoas costumam se tornar vegetarianas por 3 diferentes motivos: diminuir impactos ambientais, ter uma alimentação mais saudável e por se preocuparem com o tratamento cruel dado aos animais. Eu sou vegetariana porque eu sempre fui contra o maltrato aos animais, desde pequena, só que eu nunca tive autonomia para parar de comer 100%, porque eu era pequena e eu não entendia que eu precisava de alguns nutrientes. Hoje em dia eu não sinto falta, não como, acho que já tem um ano, mais ou menos. Depois de décadas de conflitos, familiares norte e sul-coreanos puderam se encontrar em um evento promovido pelos 2 governos. Separadas durante a Guerra das Coreias, 89 famílias que vivem nas Coreias do Norte e do Sul se reencontraram depois de mais de 6 décadas. Essa reunião foi resultado da retomada dos contatos bilaterais entre Seul e Pyongyang. O líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in concordaram em promover o evento em abril, durante uma cúpula-chave para as negociações entre os seus governos. O encontro durou 11 horas e 330 sul-coreanos puderam abraçar 185 parentes do norte. O metrô de São Paulo montou uma exposição para homenagear a Adoniran Barbosa. Nascido em 1910 em Valinhos, interior de São Paulo, João Rubinato, conhecido popularmente como Adoniran Barbosa, trabalhou como pintor, encanador, varredor e muitas outras funções antes de se tornar radiator e compositor de canções como Tirou Álvaro, Saudosa Maloca e Trem das 11. Esta emblemática personalidade recebe uma homenagem ao ser o tema de exposição no metrô São Bento, no centro. A mostra, Viajando por São Paulo com Adoniran Barbosa, com 10 fotos, revela material disponibilizado pelo acervo que leva o nome do sambista e as imagens denotam a íntima relação dele com o centro de São Paulo. Patrocinador dessa exposição, do metrô, o Farol Santander, localizado no antigo edifício do Banespa, no centro da cidade, também conta com uma mostra sobre Adoniran Barbosa. Nela, os visitantes encontram mais de 100 itens do acervo pessoal do músico.
No Teatro da PUC São Paulo, a nova temporada do grupo humorístico Os Barbichas vai até novembro. A temporada 2018 da comédia Improvável da companhia Barbichas de Humor segue com apresentações no Tucarena, Teatro da PUC São Paulo, até 29 de novembro deste ano. O espetáculo conta com improvisação teatral e interações entre o público e os atores, com apresentações às quintas-feiras, às 21 horas. A classificação indicativa é de 14 anos, com ingressos de R$ 60 a R$ 70, com 50% de desconto para idosos e estudantes. Com as eleições chegando, as chamadas fake news estão se espalhando pela internet. Confira a reportagem. Com a participação cada vez maior da internet nas propagandas eleitorais, os eleitores são influenciados pelo que veem na web. As fake news, notícias falsas que circulam nas redes sociais, contribuem para a desinformação acerca das propostas e dos políticos. Com isso em mente, algumas plataformas foram criadas para verificar essas informações. Ivan Paganotti é um dos fundadores do projeto Vaza Falciane, que informa jovens e adultos sobre as fake news. Eu pesquisava no ano passado, em 2017, na USP, o tema de notícias falsas por causa de uma aula, na verdade, que eu dei para ensino médio. No começo do ano passado, eu fui dar uma aula nos colégios em que eu trabalhava sobre notícias falsas, uma aula de atualidades, para os alunos discutirem esse tema, e eles colocaram algumas questões para mim em sala de aula que não eram muito fáceis de serem respondidas. E como pesquisador eu fui olhar na bibliografia o que já existia sobre isso e percebi que era um conceito um pouco difícil de explicar, faltava muito material que fosse acessível. Então a gente resolveu fazer um curso, fazer um material didático disponível online para que qualquer pessoa no Brasil pudesse acessar ou quisesse replicar esse conteúdo para saber mais ou menos o mínimo de como a gente pode se informar bem nas redes sociais e evitar cair nessas armadilhas aí de enganação. O termo fake news e o que ele significa hoje foi popularizado principalmente a partir das eleições nos Estados Unidos, em 2016, em que o Trump ele popularizou essa expressão para designar notícias que eram contrárias a ele, Trump, e que ele dizia que eram falsas notícias que estavam sendo espalhadas pelos inimigos dele. Tanto do ponto de vista do uso normal e corrente da expressão, surge aí, 2016, e que ganhou força com a disseminação de informações falsas nas redes sociais. As fake news explodiram nos últimos anos com a ajuda de plataformas como o Facebook. Apesar dos meios de comunicação terem suas próprias plataformas de checagem de dados, as notícias falsas ainda percorrem a web com velocidade, espalhadas principalmente por grupos de WhatsApp. Primeiro eu caí em fake news, assim, principalmente nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Acabei acreditando na hora, mas depois eu fui atrás, para verificar até um pouco da veracidade dos fatos, tal, se aquilo é verdade ou não, acabei descobrindo que não. Sempre checo a fonte de onde que é, se não tiver os sites, ou as mídias sociais conhecidas como UOL, G1, então eu nunca compartilho, eu sei que é mentira. Com as eleições para presidente se aproximando, é importante saber separar as notícias verdadeiras das falsas e não deixá-las influenciar o voto. Se vocês vão ouvir os dois lados da história, nunca publiquem coisas sem checar. A Câmara Municipal de São Paulo debate a privatização do Pacaembu. O Tribunal de Contas do município barrou a proposta. Confira a reportagem. Recentemente, o Tribunal de Contas do município barrou o projeto do ex-prefeito João Dória sobre a privatização do Pacaembu. Hoje, viemos aqui entrevistar os frequentadores do estádio para saber a opinião deles sobre o projeto de João Dória. É algo surreal, é como se chegasse e quisesse destruir parte da sua casa. Pacaembu eu frequentei muito na década de 90, 2000, no início de 2000, Tem que entregar para a iniciativa privada e assim, claro, com regras claras e objetivas. É isso que é importante. Eu tenho certeza que vai melhorar. Além dos grandes campeonatos e jogos históricos, o Pacaembu também recebe jogos de outras modalidades no ginásio, recebe competições de natação e tênis e também eventos culturais no Museu do Futebol. O espaço do Pacaembu para a gente é um espaço muito importante, porque nesse ano de 2018 a gente completa 3 anos que a gente utiliza o espaço aqui para fazer o encontro do Estéticas das Periferias, realizando um encontro geral da onde pratica essa metodologia do futebol cadierreiro, ocupando esse espaço aqui. Então, para a gente é muito significativo a gente ter esse espaço, ter essa apropriação e acreditar
que esse espaço aqui é nosso, né? O ex-prefeito João Dória, em 2017, propôs um projeto de privatização do Pacaembu. Neste projeto, o Pacaembu, por exemplo, vai perder suas características principais. Dentre elas, o tobogã, um setor popular do estádio em que abriga mais de 10 mil torcedores. Os órgãos de tombamento, os dois, já aprovaram intervenções que contemplem a eventual demolição do tobogã. São Paulo Parcerias é uma empresa municipal do município de São Paulo, pertencente à Secretaria de Desestatização e Parcerias, e nós somos o braço executor para todos os projetos de concessão e parceria público-privada do município de São Paulo. Concessão, é importante dizer que não se trata de uma privatização, na verdade você delega a um parceiro privado a execução de um serviço público. Privatizar é bom ou não? Eu acho que privatizar é bom. Agora, já derrubar para construir hotel, aí eu com certeza discordo. Então, no caso da concessão do estádio do Pacaembu, o parceiro privado, a empresa vencedora dessa licitação, terá a responsabilidade de gestão integral do estádio e do clube que lá se encontra. A Arena Corinthians ganhará uma universidade em 2019. O clube fechou parceria com a Universidade Brasil para construir 35 salas. Um acordo firmado entre a Universidade Brasil e o Clube Corinthians possibilitará a construção de uma universidade no setor leste da Arena Corinthians em 2015. Serão 35 salas equipadas com isolamento acústico para os dias de jogo e haverá 93 cursos disponíveis. Os custos não foram divulgados, mas o valor da arrecadação poderá ajudar o clube com sua dívida com o Banco Caixa Econômica Federal, que é de 1,2 bilhão de reais. O clássico musical O Fantasma da Ópera volta ao Brasil. Após 13 anos, volta ao São Paulo o espetáculo Fantasma da Ópera, com direção de Harold Prince. A nova temporada brasileira conta com um novo elenco e estará em cartaz no Teatro Renault, na região central de São Paulo. Lina Mendes interpreta Christine Daae, uma bailarina que se torna a obsessão do fantasma, interpretado pelo tenor Thiago Aranca. O musical tem classificação livre e está em cartaz de quarta a domingo. Os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria do teatro ou pela internet. A exposição Arvin Penn Centenário traz uma retrospectiva em homenagem aos 100 anos do nascimento do fotógrafo norte-americano. A mostra está em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. O Instituto Moreira Salles comemora o centenário do fotógrafo norte-americano Arvin Penn com uma mostra que recebe mais de 230 trabalhos de sua carreira. Ensaios de moda e retratos de povos indígenas do Peru e de figuras como Truman Capote, Pablo Picasso e Salvador Dalí são exibidas ao público. A exposição é gratuita e fica em cartaz até o dia 18 de novembro deste ano. Com 4 anos de atraso, foi inaugurada, neste mês, a estação Moema do metrô. Outras 5 estações da linha Lilás devem ser entregues até o final do ano. Desde o dia 18 de agosto, o metrô de São Paulo está cobrando a passagem na estação Moema da linha 5 Lilás, inaugurada em abril, ainda no governo estadual de Geraldo Alckmin. A obra foi entregue após 4 anos de atraso. A inauguração das últimas estações da linha, prevista para julho, foi adiada. São elas a ACD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz, Chácara Clabim e Campo Belo. O novo prazo é dezembro deste ano. O trecho Moema Eucaliptos ainda opera em horário reduzido, sendo ampliado gradativamente até chegar ao funcionamento das 4h40 à meia-noite, como nas outras estações. Quando estiver totalmente terminada, a linha 5 Lilás ligará o Capão Redondo à Chácara Clabim. Na virada sustentável de 2018, o coletivo Batatas Jardineiras fez um mutirão no Largo da Batata para construir um canteiro agroflorestal. Criada no ano de 2011, a Virada Sustentável é um evento anual que ocorre em diversos locais de São Paulo, reunindo vários setores da sociedade civil na luta por uma cidade mais sustentável. Entre os coletivos participantes está o Batatas Jardineiras, que atua desde 2015 no Largo da Batata, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, local que vem sendo remodelado para abrigar atividades culturais na cidade. Vocês percebem uma melhora no quadro ecológico de São Paulo depois que começou as atividades do coletivo? De São Paulo eu percebo sim, não só por causa do nosso coletivo, lógico, né? Tem muita gente fazendo coisa legal aí pela cidade,
Mas aqui, onde é o nosso local de atuação mesmo, a gente percebe uma melhora muito grande, né? Você vê que ali mesmo a gente estava mostrando, tem abelha, tem joaninha. Esses canteiros nossos aqui, eles têm pererecas, inclusive. Como a gente faz mutirões noturnos, a gente costuma encontrá-las assim, quando a gente vem à noite. E é um bichinho super sensível, né, que a gente não esperaria ver do lado de uma grande avenida. Então, o pouco que a gente faz aqui já consegue trazer muita regeneração. E sentem falta de uma ajuda maior do poder público? Não, a gente, na verdade, fica bem contente só quando eles não atrapalham. A gente já tentou, assim, formalizar uma parceria, né, um termo de cooperação, não deu certo, porque eles não reconhecem o valor do nosso trabalho. A gente faz tudo de graça, né, tipo, praticamente custo zero, com recursos que a gente encontra pela cidade ou que a gente mesmo gera, né, como o nosso composto, né, nossa compostagem doméstica, sementes que a gente germina e tudo mais. Na edição deste ano da Virada Sustentável, o coletivo Batata Jardineiras resolveu criar um plantio agroflorestal no Largo da Batata, contando com a ajuda dos visitantes. A ideia é tornar o lugar mais acolhedor, diminuindo cada vez mais sua aridez e compartilhar técnicas de plantio voltadas para o meio urbano, que no caso de São Paulo é bem poluído. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, São Paulo tem o 6º ar mais poluído do mundo. E é aí que entra a importância de movimentos como esses que atuam na virada sustentável. Graças a eles, aos poucos os cidadãos percebem a importância de se lutar por um meio urbano mais saudável. No seu dia a dia, quais atividades assim você faz com cuidar do meio ambiente? Você pratica alguma coisa? Eu tenho algumas plantinhas em casa e eu tenho um pequeno minhocário que eu fiz assim, bem pequenininho, só para ver se dá certo, que é com um potinho de sorvete, um em cima do outro, que é super simples. Presente no Instagram e no Facebook, o coletivo Batata Jardineiras realiza suas atividades toda quarta-feira à noite e busca por mais e mais pessoas dispostas a tornar São Paulo uma cidade propícia para o desenvolvimento amigável entre ser humano e natureza. As eleições 2018 acontecerão já no mês que vem. A pesquisa feita pelo Datafolha apresenta as intenções de voto para os presidenciáveis. Agora vamos falar sobre as eleições presidenciais. João Amoedo, do Partido Novo, melhorou seu desempenho no cenário espontâneo das pesquisas eleitorais para 4% das intenções de voto. Impedido de participar dos debates, o candidato tem se destacado com sua campanha eleitoral via redes sociais, atingindo mais de 2 milhões de seguidores no Facebook. No cenário com Lula, o ex-presidente recebe 39% das intenções de voto, bem à frente de Jair Bolsonaro, que fica na segunda colocação com 19%. Marina Silva, Alckmin e Ciro Gomes ficam empatados dentro da margem de erro em terceiro lugar. Já no cenário sem Lula, quem lidera a pesquisa é o candidato Bolsonaro, que aparece com 22% das intenções de voto no cenário mais provável para o primeiro turno das eleições de 2018. Nas últimas semanas, usuários do metrô têm usado as redes sociais para denunciar situações de abuso sexual. A viralização dos relatos tem assustado os passageiros. Os casos de violência sexual no metrô de São Paulo têm se tornado cada vez mais frequentes. Os dados são alarmantes. Só no primeiro semestre de 2018, números registrados pelo Ligue 180 apontam quase 6 mil denúncias de violência sexual contra a mulher. Além disso, pesquisas recentes mostram que a cada 1 hora 6 mulheres são estupradas no Brasil. Nesse mês de agosto, 2 ocorrências em específico tiveram uma grande repercussão na internet. Uma estudante de 18 anos relatou ter sido vítima de estupro na tarde da quarta-feira do dia 22, dentro da estação Sacomã da linha 2 verde do metrô. Outra jovem pediu auxílio aos seguranças da estação Vila Mariana, após ter sido vítima de violência sexual no sábado, dia 18. Os casos tiveram impacto na rotina dos usuários. Eu fico com medo. Hoje mesmo, para embarcar foi muito difícil, porque a gente desconfia de todo mundo. Sempre alerta, atenta, buscando nunca ficar sozinha, sempre estar do lado de uma outra mulher. Após a repercussão desses casos, outras situações de abuso sexual em mais estações do metrô e na CPTM foram comentadas nas redes sociais. Grupos de mulheres e instituições de ensino criaram iniciativas de reforço a orientações de segurança. O único caso denunciado oficialmente foi o da estação Sacomã, que ainda está sob investigação. A polícia alega que ainda não encontrou provas que comprovem a violência. Um dos motivos da ausência de denúncia é a culpabilização da vítima. A sociedade
ela critica. Não é, ela vai falar que a menina está de mini saia, ela está com calçãozinho curto. Nunca é o homem que é culpado, sempre arruma uma desculpa para culpar a mulher. A assessoria de imprensa do metrô se pronunciou sobre o caso de violência na estação Vila Mariana, afirmando que não está medindo esforços para colaborar com as investigações policiais. Alega ainda que não foram encontradas imagens do caso relatado até o momento. Depois da ocorrência desses últimos casos de violência sexual no metrô, os passageiros demonstraram muita insegurança e indignação. Os usuários apresentaram pouca esperança em uma solução imediata, mas apostam no investimento da educação e da segurança no país. E os jovens de São Paulo se mobilizam contra o assédio sexual nos transportes públicos. O número de crimes com motivação sexual nas estações de metrô e da CPTM veio à tona com mais frequência nas redes sociais nas últimas semanas, quando diversos casos de estupro e assédio sexual dentro das estações foram relatados por jovens que utilizam diariamente o transporte público. Essa crítica situação gera imenso medo e preocupação, principalmente nas jovens que buscam se unir a fim de garantir pelo menos um pouco de segurança. No final de agosto, do mês passado, começaram a ter muitos casos de assédio relatados e também alguns casos de estupro na região do metrô Vila Mariana, na região também do metrô Ana Rosa e outros da região. E devido à insegurança que as meninas sentiam e que a gente conseguia ver com as meninas que a gente conversava, decidimos começar um grupo, primeiro no WhatsApp, que depois cresceu e foi para o Facebook, para poder compartilhar caronas, combinar de andar junto pela cidade, para ir voltar do metrô para a faculdade, para que de algum jeito não fôssemos vulneráveis, não fôssemos alvos fáceis como estava acontecendo. Em menos de, acho que 4 horas, o grupo do WhatsApp se encheu. E a gente achou que o grupo do Face ia ser um pouco, talvez, mais dinâmico, que a gente pudesse adicionar mais gente, abranger mais pessoas. Hoje em dia a gente está com quase 3.500 meninas dentro do grupo do Face. E a gente criou exatamente para pegar essa parte de meninas e que também é para compartilhar informação, para as meninas saberem o que acontece, compartilhar a segurança. Elas compartilham coisas, por exemplo, para celular, como ligar para 190, esse tipo de coisa. E a gente nunca imaginou que ia dar um boom assim tão grande. Quando a gente criou, era realmente para as pessoas mais próximas, e aí foram adicionando outras meninas. E depois no grupo do Face também foi um negócio bem grande. O Elas por Elas é um movimento apartidário, sem fins lucrativos, que visa justamente pela segurança das minas aqui de São Paulo. E eu acho que ele começou com uma inquietação geral mesmo, não só desses últimos acontecimentos, mas do que a gente sabe que acontece, dessa cultura da violência, essa cultura machista que a gente tem aí, essa falta de direito de poder ir, vir. Na tentativa de contato com o metrô São Paulo sobre o assunto, não obtivemos retorno. As mulheres seguem apreensivas de andarem sozinhas nas estações sem a devida segurança. Que é absurdo, eles não têm posse sobre o nosso corpo. É muito importante, a gente tem que se unir, a gente tem que dar a mão e gritar, chega, não dá mais. O K-pop, abreviação do pop coreano, está fazendo sucesso entre os jovens de todas as nacionalidades. Em 2017, o estilo musical rendeu mais de 70 bilhões de reais para a economia da Coreia do Sul. O K-pop conquistou uma legião de fãs no mundo todo e virou um fenômeno que não para de crescer. O BTS, um dos grupos mais famosos do estilo, já bateu recordes de vendas e de visualizações no YouTube. No Brasil, o sucesso é tanto que academias de danças já têm aulas específicas para ensinar as coreografias de K-pop. E esse gênero musical promete conquistar ainda mais os fãs do Ocidente. O musical de sucesso La La Land chega aos palcos brasileiros. O espetáculo contará com uma orquestra que executará a trilha sonora ao vivo. O musical orquestrado La La Land desembarca no Brasil para 3 apresentações. Devido ao sucesso, haverá 2 apresentações em São Paulo nos dias 16 e 17 de dezembro no Espaço das Américas e uma no dia 21 em Porto Alegre. Com uma legião de fãs apaixonados, o filme La La Land é ganhador de 6 Oscars, incluindo melhor trilha sonora e melhor canção original. Os ingressos estão à venda sem taxa aqui nas bilheterias e também na internet. A mantenedora da PUC São Paulo deseja mudar o estatuto da universidade, mas a proposta não agradou alunos e professores.
Mais informações com a repórter Júlia Andrade. Bom dia, Júlia. Bom dia, Dora. É isso mesmo. A Fundação apresentou uma proposta de um novo estatuto que acaba com os departamentos da universidade, com as eleições de reitoria e chefia e determina a aposentadoria compulsória a 75 anos. Na visão dos alunos, professores e funcionários, esse posicionamento é um retrocesso, considerando que contraria as ideologias da PUC São Paulo. Os segmentos da universidade vêm organizando assembleias a fim de debater sobre o assunto e chegar a alguma solução democrática. Júlia Andrade para o PUC News. O PUC News de hoje acaba aqui. Um bom dia a todos. Um ótimo dia e até amanhã.